abrir sua Bíblia num texto bem conhecido, eu quero trazer uma palavra rápida, porém que seja dentro da temática de hoje, que é justamente esse momento especial de relacionamento, de casamento. Então eu quero abrir a Bíblia num texto muito conhecido, que é o texto de Gênesis, lá no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Hoje eu estou aqui com a minha esposa, Jéssica. Nós estamos vindo aqui por esse momento especial que a igreja organizou, que o departamento aqui da família organizou. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui. Gênesis 2 e 18, um texto muito conhecido de todos. Diz assim um texto bíblico: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas, fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Amém? Esse é um texto que fala de um casal ideal, porque é o casal primário que nós temos. E quando nós falamos de casamento, remete-nos lembrar justamente desse casal. Adão e Eva, para nós, portanto, eles são exemplos de como foi que Deus criou o modelo, a célula da família, que é o casamento. Então, partimos desse pressuposto. Todavia, amados irmãos, nós temos visto um grande problema hoje no que é família dentro dos nossos tempos. Nós temos visto um momento difícil na nossa sociedade. Não só lá fora, mas dentro das nossas igrejas. A ideia de casamento agora não é casar até que a morte separe. Até onde eu aguente essa pessoa. Se casa hoje, já na proposta de se divorciar. O divórcio tem se tornado algo comum dentro das nossas igrejas. O divórcio tem se tornado algo corriqueiro no meio da nossa juventude. Então, os princípios de casamento cada vez mais têm sido abandonados. A família tem se tornado cada vez mais frágil. O modelo tradicional de família está sendo vilipendiado diante dos nossos olhos. Hoje já são 7 modelos de família que já estão criando. O modelo tradicional bíblico, o homem, a mulher e a sua prole, os seus filhos, está sendo cada vez mais deturpado diante da nossa sociedade. E o que ficamos boquiabertos é porque os números lá de fora estão sendo quase os mesmos dentro das nossas igrejas. Está sendo comum o divórcio, está sendo comum no nosso meio, até mesmo pessoas defendendo essa dissolução da família. E agora, igrejas inclusivistas que estão defendendo até outro modelo de parceria, de união, dos diversos tipos que estão sendo criados nos nossos dias. Isso para nós é algo impactante, chamativo, porque as nossas famílias estão se esquecendo do que é ser família do Senhor. E quem tem um pouquinho de mais de 40 anos, ou mais de 30, lembra como o mundo mudou nesses últimos 20 anos, de novo século e novo milênio. Nós estamos vendo cada vez mais uma família diferente do ideal de Deus. Deus criou a família para que ele estivesse no centro dela. O modelo familiar não é duplo, o modelo familiar é tríplice. É a ideia de Deus no cerne da família. E a ideia da imagem de Deus não é a imagem de Deus apenas no indivíduo, mas é a imagem de Deus no casal. Se você prestar atenção no texto de Gênesis 1, 26 e 27,
fala que Deus criou o homem, macho e fêmea, os fez à sua imagem e semelhança. O maior reflexo da imagem de Deus no ser humano é no casal, porque afinal de contas o ser humano é completo quando ele tem, nesse sentido, uma completude relacional, quando ele tem a sua adjuntura do lado. O homem é completo com a mulher, nesse sentido relacional, não no sentido personalístico. Então, voltando para o que nós estamos querendo falar nessa noite, portanto, partindo do pressuposto do primeiro casal, eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos entrar agora, sair um pouco desse modelo formal e tentar entrar em algumas lições práticas para a vida de um casal. E Adão e Eva vão nos trazer boas lições como más lições. Esse texto de Gênesis vai trazer para nós tanto lições práticas, que são elas benéficas, como também lições negativas. Então eu queria a atenção de vocês para o que Adão e Eva podem nos ensinar. Em primeiro lugar, essa ideia que Deus teve, porque o casamento ele é uma instituição divina, foi Deus quem criou, foi Deus quem idealizou, foi Deus quem projetou, Deus abençoou. Então parte tudo de Deus. Esse pressuposto do casamento vem de Deus. Ele vai, portanto, partir do pressuposto de companhia. Isso é importante. O ser humano não estava se sentindo mal. É muito comum vocês verem pregadores por aí dizendo que Adão estava se sentindo sozinho. O texto não diz isso. O texto mostra Adão muito bem acompanhado com Deus. Porém, Deus achou por bem que não fosse bom que ele estivesse sozinho. Então, parte do pressuposto, antes da gente entrar falando de companhia, de um sentido. O casal, ele mesmo sendo um acompanhante do outro, companheiro do outro, ambos têm que ser resolvidos. Ambos os cônjuges devem buscar a felicidade própria, individual. Eu não vou ser feliz por causa da minha esposa, nem ela vai ser feliz por causa de mim. Nós temos que ser felizes, cada um por si. Nós vamos compartilhar a felicidade um com o outro. É esse o pressuposto. Por isso que a ideia não é de eu casar para viver um mar de rosas. A gente casa para entrar numa guerra. Nós entramos na guerra depois que casamos. Quando a gente é solteiro, não tem dor de cabeça, não tem conta para pagar, principalmente o homem aqui que está me ouvindo, você sabe disso. Quando você casa, aí a responsabilidade cai nos seus ombros e também das mulheres. Com certeza nós, depois que casamos, é que vimos como a vida nua e crua, como ela é, tá certo? Depois que nós casamos. Porque quando nós somos jovens, vivemos ainda no mundo da fantasia, com papai e mamãe ajudando. Depois corta-se isso, e aí a história é outra. Então, para essa empreitada, para essa guerra, que é a vida verdadeira, é necessário que haja companhia. Porque isso parte do pressuposto de Deus, de responsabilidade. O texto que a gente leu fala disso. Fala de Deus vendo que não é bom que o homem esteja só, mas continua um texto mostrando a responsabilidade de quem? De Adão, de governar o mundo, de governar os seres viventes. Deus, ele trabalha com responsabilidade. Não existe bênção sem responsabilidade. Não existe mérito sem nenhum tipo de, honra sem nenhum tipo de mérito. É necessário que nós entendamos que Deus, ele cobra de nós a responsabilidade. E a sua maior responsabilidade, olha para cá, não é a igreja. Sua maior responsabilidade é com a sua vida pessoal e com a sua casa, com o seu lar. Primeiro Deus, depois sua esposa. E depois seus filhos. Está invertida a história da cabeça das pessoas. Mas eu gosto de dizer, seus filhos vão embora. Você vai criar seus filhos, eles vão embora. A mulher com quem você casou, ou o homem com quem você casou, o seu cônjuge, é para o resto da vida. É para um estar com a bengala batendo na cabeça do outro quando tiver velho mesmo. Vai chegar esse dia, aleluia. Tá certo? Vai chegar esse dia. Mas eu gosto de dizer, é essa companhia que tem que ter. Por isso a gente ama primordialmente Deus e depois é a família. Qual tem sido o problema dos dias de hoje? As pessoas têm investido, colocado o trabalho, colocado até o trabalho da igreja na frente da família. Isso também está errado, tá certo? Nós amamos a igreja, porque a igreja é uma grande família. Mas você tem que cuidar da sua casa. Não vai ser o pastor que vai cuidar da sua mulher. Não vai ser o departamento de senhoras que vai ajudar a sua esposa. Eu estou falando para os homens aqui. É você que tem que ter vergonha na sua cara para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Então, parte desse pressuposto. O texto vem falar disso, de companhia. Então, amados irmãos, o que é companhia? É quando eu assumo um papel que está lado a lado com aquela pessoa, custe o que custar.
Qual é o problema dos casais nos dias de hoje? É que vivem uma solidão, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Os casais hoje, pelo corre-corre do dia a dia, do trabalho, dos problemas pessoais, da criação de filhos, o que tem acontecido? Tem casais que nem conhecem direito o outro. Começam a viver tão distantes um do outro, mesmo dormindo na mesma cama, porque vivem um isolamento dessa pessoa. Nós temos visto, amados irmãos, faltar diálogo entre marido e mulher. Isso é algo pesado, real e vigente nos nossos dias. Um isolamento. Porque você chega às vezes numa casa, está os dois deitados na mesma cama, cada um com o celular na mão, olhando a vida dos outros, não do cônjuge. Preocupado com a vida de Beltrano, de Ciclano, e esquecendo de cuidar da vida um do outro aqui, do marido e da mulher. Não disse é isolamento que tem acontecido. E esse isolamento tem causado sérios problemas. Distanciamento entre um e outro. Ao ponto de quê? De esfriar a relação. A maioria dos casamentos não termina por traição. A maioria dos casamentos termina por brigas supérfluas. É algo notório. Por quê? Porque se parou de ter aquela pessoa como principal, como primordial na sua vida. Ela começa a ser algo secundário, ao ponto da pessoa dizer, eu não preciso dessa pessoa. E aí se rompe casamentos. Grande quantidade de casamentos nas nossas igrejas tem sido por causa disso. Divórcios nas nossas igrejas tem sido por causa disso. Por causa desse esfriamento, partindo dessa falta de companhia. É algo tão sério que as pessoas não conseguem organizar um tempo para estar com a sua esposa e com seus filhos. Todo dia está num lugar diferente, mas não tem um tempo para conversar, para passear, para rir, para falar da vida alheia. Sente com a sua mulher, para falar da vida alheia, às vezes é bom. Fique com ela. É a pessoa que você tem que mais dialogar, é o seu cônjuge. Vá viver sua vida com a sua esposa com seu marido. E o que tem acontecido? Um grave problema, às vezes, de inversão, como nós vimos, de ordem. Tem pessoas que estão envolvidas com tanta coisa que esqueceram de casa. Primeira coisa que eu e você temos que lembrar é do nosso lar, é do nosso aconchego, é do nosso corpo. No sentido de que a Bíblia diz que a sua mulher é o seu corpo e esposa, seu marido é o seu corpo. Então, ambos devem estar unidos. É nesse sentido que o texto bíblico apresenta. É interessante que quando um casal está unido, ele entende, portanto, que ele tem que romper laços primordiais fora do casamento. Ou seja, você não é para viver na casa da sua mãe. Você não é para viver na casa do seu pai. Você vai lá visitar, porque ele está doido para você ir embora. Está enchendo o saco e comendo lá de graça. Segredos é para ter entre vocês. Pare de contar os defeitos do seu marido para sua mãe, pelo amor de Deus. Pare disso. E olha, homem é comum na nossa tradição de que homem odeia a sogra. Mas eu digo para você, mulher odeia também. Então, problema de casa se resolve em casa. Problema de marido e mulher, nem filho é para saber. Tranque a porta do seu quarto e vão brigar os dois. Põe as luvas lá. Vão brigar. Mas termine no amor de noite. Aleluia. A reconciliação sempre é bom, gostoso. Aleluia. Mas é isso mesmo. Nós temos que entender que temos que ter essa companhia. Companhia parte, portanto, essa ideia de companhia, é importante nós frisarmos que ela desemboca no complementar-se. O texto bíblico mostra isso, lá no verso 22. Adão, quando vê Eva, o que ele logo diz no verso 22? 22, 23. Ele vai dizer logo no 23. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque ambos se complementam. Casamento é para um completar o outro. Isso aqui é importante demais que nós vamos falar agora. Qual tem sido o problema? É que ambos viram rivais. Tem casamento que é esse o problema. É um quem fala mais mal do outro. E é para os filhos saberem. E tem casal que ainda bota os filhos um contra o outro. Amados irmãos, você casou para viver o resto da vida com aquela pessoa. Você escolheu a peça. Veio o pacote completo.
Era tão bom quando era só namoradinha, terminou, fica com teu pai e com a tua mãe. Não, agora é pro resto da vida, é com ela mesmo. É com ela assanhada, abusada, com TPM, aquela mulher mesmo. E ele era tão arrumadinho, cheiroso, né? Agora não baixa, não levanta a tampa, né? Do vaso. O rapaz que sai jogando a chinela longe, a cueca não sei aonde. É isso mesmo. Você escolheu a peça, ela é sua. Então, em vez de se rivalizarem, se completem. Em que sentido? Olha, o texto bíblico falou de osso dos ossos e carne da carne. No sentido de que você tem que entender que casamento não é conto de fadas. Olha, pare de ver filme romântico, pelo amor de Deus. Aquilo é mentira. Quando bota aquele fundo sonoro, não vai ter fundo sonoro na sua casa. Não vai ter. Tá certo? Não vai ter aquele corte de câmera com aquele olhar bonito. Não vai. E invocado, né, nos filmes, tá toda a moça bem maquiada, o rapaz magro, esbelta. Minha irmã, a Assembleia esbelta é difícil. Vai, volta pra cá, né? Olha, é difícil, é difícil. Quando é mais velho, principalmente. Volta pra cá. O mais novo, estão se cuidando. Tá certo? Então, há algo sério que eu estou falando para você. Então, você tem que entender uma coisa. O princípio de casamento está lá em Efésios 5:21. Antes de começar os conselhos de Paulo, no 5:22, pegue o 5:21. E ele começa a perícope inteira partindo lá do capítulo 4, verso 3, que ele vai falando desse 7 aconselhamentos de relacionamento, até chegar no relacionamento conjugal e depois relacionamento com os filhos. O 5:21 vai dizer o seguinte, na Almeida Revista Corrigida, sujeitem-se um ao outro. Em versões mais atualizadas é suportai-vos um ao outro. Amar é você suportar aquela pessoa. Casar não é para você viver um romance de Dom Juan, não é de príncipe encantado e princesa. Casamento é você escolher uma pessoa para lhe aguentar a vida toda e você aguentar ela a vida inteira. Isso é casamento. Por isso que os dois têm que ser diferentes mesmo. No sentido de quê? De que se você é zangado demais, sua mulher tem que ser mais calma que você, senão os dois se matam na primeira semana. Isso aqui é um aconselhamento até para quem vai casar. Se você é explosivo demais, arrumar uma mulher explosiva, os dois vão se matar no primeiro mês. Escolha uma pessoa mais calma quando você vai casar. Mas se já está casado, irmão, é hora de fazer tratados e acordos. Porque não, senão vocês vão se matar. É nesse sentido de sermos diferentes, em que um completa o outro. Ou seja, um é mais bagunceiro, o outro tem que ser um pouquinho mais organizado para cobrir o defeito do outro. Nós chamamos isso de administração de qualidades. Ou seja, um tem a qualidade que o outro não tem. Aí você diz, mas eu não estou achando a qualidade do meu corpo. Ele tem! Procure! Tem! Você vai achar. Aleluia! O Espírito do Senhor vai me revelar. Aleluia! Ele tem. Então ele tem uma coisa que você não tem. Então ambos se complementam. Isso é casamento. Tá certo? É você entender qual é a qualidade que o seu cônjuge tem e que você não tem. E a que você tem e ele não tem. E os dois sentarem e planejarem a vida. Tem homem que é péssimo administrador financeiro. Deixa na mão da esposa. No meu caso, não. Eu que tenho dinheiro dela. Aleluia. Ela trabalha também. Venha! Tá certo? Sou eu que sou administrador da minha casa. E essa é uma qualidade que nós temos. E um vai juntando com a qualidade que o outro tem. Ela é mais zelosa e cuidadosa da casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava ferrado. Voltando para cá, tá certo? É sério. Então, esse tipo de coisa, um complementa com o outro. E aí começa uma construção de um lar. Casamento é planejamento. Amor não é a paixão de 15 anos. Não existe aquilo. Aquilo é invenção de cinema. E de criança que ainda está se apaixonando na explosão de testosterona, na explosão de hormônios. Não existe aquela paixão louca. Amor é a gente construindo com aquela pessoa. E eu estava falando de manhã hoje aqui para jovens. Sabe quando é que a gente começa a ver que ama de verdade aquela pessoa? É quando você não aguenta quando ela viaja. É quando você, quando vai lembrar da sua vida, não consegue mais lembrar de antes de casado. É quando, aí aqui é um pouquinho de tempo, a gente vai vendo isso, quando passa dos 10 anos, a gente vê, começa os dois a pensarem parecido. Quando um vai pensar, ele diz, eu já sabia, é isso mesmo. Um não consegue mais mentir para o outro.
Isso é quando o relacionamento está alinhado. Não está assim dentro da sua casa, é hora de fazer uma revisão. É hora de reformatar a casa. Porque o casamento é para nos deixar de diferentes em parecidos. Esse é o princípio de companhia. Isso é casamento. É nesse sentido. Pois não, pastor? Tem que conversar com a irmã, Aí deixa ela passar mais de 3 dias, para você ver se a sua paz não vira inferno. Eu garanto que ela faz tudo dentro de casa. Tá certo? Mas hoje vai e ela viu. Até eu sair pedacinho. É isso mesmo. Então, amados irmãos, tem que haver esse tipo de ideia. Nos suportar, no administrar. Agora, suportar um ao outro, isso aqui é sério que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Paulo está falando aqui, não é só de você tolerar, é de você conceder. Olha para cá. Tem muito homem que é valentão demais. Cuidado. Sua mulher não é seu vizinho, você pode brigar com ele. E se você brigar com ela, você vai dormir na sala. Então não vá fazer essa confusão. Há coisas que a gente faz concessões. Você cede. Um tem que ceder para o outro. Alguma coisa vai ter que ceder. E não adianta ficar brigado. O mal de casamentos, às vezes, é que acham que a cara feia um para o outro vai resolver alguma coisa. Em vez da cara feia, passou a raiva, chama os dois, vão conversar. É melhor estarem alinhados, porque vocês precisam um do outro. Deus uniu vocês. Tem que estar unidos uns aos outros. Então, conceda. Tem uma segunda coisa que é suportar, que é pesado. Perdoe. E perdoar dentro de um relacionamento é difícil. Porque perdão pressupõe algo grave. Porque quando a gente está casado há algum tempo, uma besteira que o outro faz, você nem liga. Mas quando é algo muito grave, que exige realmente o perdão, se torna uma coisa mais pesada. Início de casamento é o casal manteiga. Tudo fica zangado com o outro. Depois, quem é mais velho aqui, faz mais de 10 anos que está casado, sabe o que eu estou dizendo. Depois, um xingou o outro nem lembrou do valor. É isso mesmo, passou. Essa fase passa, do casal manteiga. Tá certo? Mas o perdão vai ter momentos difíceis. E esse momento é o momento da maior manifestação de amor que você vai ter. Eu não estou falando aqui de traição nem nada disso. É de questões mesmo dentro de casa. Pode haver uma briga mais séria. Pode haver algo que o outro fez que magoou. Então é necessário que você perdoe. E a pessoa que errou está pronta também para pedir perdão. O perdão tem que haver. E perdoar não é para que na próxima briga você, que mulher gosta de fazer isso, passar na cara dele de novo. Aí tem mulher que sai lembrando logo da primeira briga que tiveram quando namoravam. Não é isso. Perdoar é esquecer. É esquecer. E olha para cá. Ele não vai mudar, viu, irmã? Ela não muda também, irmão. Por isso você tem que suportar a peça. Ela não muda. Pode melhorar um pouquinho. Ele vai baixar lá a tampa. Aleluia. Vai levantar e baixar. Mas ele é daquele jeito e ela é daquele jeito. Você tem que amar com os defeitos e qualidades. E suportar também tem um sentido. Uma outra coisa, distinta. Sabe o que é? É vocês dois conversarem para ver e riscarem no chão o limite que um tem para o outro. Ou seja, é negociação. Só eu aguento até aqui. Sabe por quê? Para que o outro não me faça de Amélia, de besta. Eu estou falando sério isso aqui. Tem marido e mulher que vivem brigando pela mesma coisa porque os dois nunca negociaram. Quando eu falo negociar, os dois dialogaram e dizem, olha, não faça mais isso porque eu não gosto. Não fale mal da minha mãe, porque senão eu não falo mais com você. Mas é sério, bote um limite. Tem marido e mulher que eu conheço hoje, todo namorado era mozinho, e hoje é coisa ruim, peste. Não é assim, irmão. Casamento é outra coisa. Entendeu? E isso daqui é com diálogo, é um suportando o defeito do outro, mas isso é amor. É você amar a pessoa por completo. Até o defeito dela você começa a gostar do defeito da pessoa. É isso mesmo. Você tem que amar ela por completo. Tá certo? Essa pessoa. A ideia de estarem realmente ligada à companhia vai desembocar também no que nós chamamos de valorização. Ou seja, um deve começar a valorizar o outro. Olha para cá. Sua parceira de trabalho, ela é bonita, mas sua mulher tem que ser mais bonita com seus olhos.
E pare de olhar para outra mulher, pelo amor de Deus. Vice-versa, o melhor homem do mundo é o seu marido. Pare de achar o Leonardo DiCaprio bonito. O seu marido é o melhor homem do mundo. Valorizem-se uns aos outros. É necessária essa valorização. Qual tem sido o problema dos nossos dias? Os nossos casais, como eu disse, vivem em pé de guerra. E perdem aquela afeição. E como é que eu mostro e demonstro essa valorização? O elogio. Você elogia sua esposa? Faz quanto tempo, de forma deliberada, ou seja, não foi o pastor que mandou, nem o dirigente aqui, no culto de família que mandou, olha, não se diga quem é. Não, eu estou falando lá na sua casa. Faz quanto tempo que você não veio um chamego com a sua esposa, elogiou ela, deu carinho a ela, sem querer nada em troca, pelo amor de Deus. Eu estou falando realmente de forma deliberada. Elogiou o que ela fez. E eu digo para vocês, agora eu viro o jogo. E você, mulher, que homem é gaiato. Sempre homem vem com esse negócio porque está pensando de noite. Mas mulheres, faz quanto tempo que você não elogia seu marido? Faz quanto tempo que você não vem com aquele elogio realmente sem querer presente, sem querer um cartão de crédito? É um elogio mesmo. De elogiar o que ele fez, a pregação que ele pregou, ou sei lá, o trabalho que ele fez na igreja, ou sei lá, o trabalho dele na casa dele, ou sei lá o que ele fez. Foi lá, matou o rato, aleluia, meu marido é valente. Não ficou com medo da barata. Arroz tem tanto homem de medo de barata. Volta pra cá, tá certo? Essa geração do tela de hoje é terrível, tá certo? É terrível, às vezes o rapaz tá em cima. Ai, a mulher tá matando agora. O negócio tá feio. O negócio tá feio, meu Deus. Tá certo? Não, mas homem é pra ser macho mesmo, meu. É pra ser macho. Tá certo? Então, olha, é necessário isso. Destaque as qualidades do seu cônjuge. Elogie ele. Chegue com presente e surpresa. Estou dizendo isso aqui que nós erramos demais nisso. Uma carta de amor surpresa. Um texto bonito para ela. Você que nunca pega no fogão, que eu sei que a maioria aqui não faz isso. Um dia de manhã, faça um lanche para ela. É isso mesmo. Eu sou um dos que nunca pega no fogão. A minha mulher prova viva disso. Tá certo? Mas é bom a gente impressionar. Quer ver um exemplo? Você lembra do dia do aniversário dela? Melhor, do dia do aniversário de casamento de vocês. Aleluia! Vai ter coisa grande nessa família, aleluia. Mais tarde vai ser quente. Volta pra cá, tá certo? O que eu estou falando é sério. Você lembra dessas datas especiais? Tem um mimo seu para ela? Eu estou falando para homem agora. Que homem é mais desastrado com essas coisas mesmo. Prefere estar assistindo jogo de futebol do que olhando para a cara da mulher. Eu estou falando sério. É isso daqui, são coisas pequenas que tem que ter. Romantismo. Você sai para passear com ela. Sai, tem um momento romântico de vocês, porque você sabe o que ela gosta. Tem casais que na época de namoro o rapaz era um príncipe. Depois ele virou um demônio quando casou. É isso, é o romantismo. Saia com ela uma vez ou outra. Saiba conversar com ela. Aí você diz, mas pastor, eu não tenho dinheiro. Sente com a sua mulher e tome o cartão de crédito dela, que vai ter o dinheiro, aleluia. Vai ter esse dinheiro. Mas toma o cartão, se deixar lá não vai ter mesmo. Mas é o que eu estou dizendo, isso daqui é administração de casamento. Romantismo. E eu gosto de chamar a atenção de vocês para o romantismo, para essa ideia de carinho. E quando eu falo de carinho, nós desembocamos a um problema sério no meio de crente. Porque crente tem medo de falar disso aqui. É vida sexual. Você e sua esposa é para viverem o auge do seu casamento todos os dias. Ah, mas eu estou velho, e daí? Vá viver o auge do seu casamento. Tem que melhorar, não piorar. Não é para você estar longe da sua esposa. É para viver uma vida sexual ativa com a sua esposa. O sexo foi abençoado por quem? Por Deus. Não para os jovens, mas para os casais. É abençoado por Deus. E se é abençoado por Deus, você vai ter a sua relação sexual para que ambos tenham prazer. Qual é o problema dos dias de hoje? Só o homem quer ter prazer. E é o mal de muito crente hoje. Não falo nem desse assunto.
E se ela não sente prazer, para ela vai ser ruim. Por isso que ela não me procura. Porque ela acha ruim estar com você. Seja carinhoso na sua vida sexual com a sua esposa. Se naquele momento para ela é algo agressivo e tudo, então faça as preliminares de forma carinhosa com ela, beije bem, abrace bem, para que ela sinta prazer em estar com você. Eu estou falando sério isso aqui. Porque no nosso meio evangélico, infelizmente, não se fala disso, irmão. Eu conheci casos até de pastor. Isso aqui foi um caso sério. Queria se deitar com a esposa e a esposa queria o divórcio. Porque ela chegou a dizer que nem a fivela do cinto ele tirava. E ela era rasgada na barriga por causa disso. Era um animal. Existe isso, irmãos. Olha para cá, isso aqui a gente está falando de coisa séria. Muitos casamentos se acabam, porque a gente fala desse assunto, tem irmão que já fica logo espantado. É não, irmão, para você cuidar lá dentro da sua casa, dentro do seu quarto, trancando a porta, para vocês viverem bem lá dentro. E Deus vai abençoar. O leito sem mácula é isso daqui também. Tem gente que pensa que o leito sem mácula é só questão de virgindade, ou sei lá, de relações incorretas. Não, o leito sem mácula é isso daqui. É para lá ser um leito de alegria, de paz e de felicidade. Então, cuide da sua vida sexual, é com carinho, com romantismo e amor. Ela tem que gostar de estar com você. E vice-versa, irmã. Tem mulheres que ficam frias. Eu conheci um homem de Deus, era um homem de Deus. Ele fazia de tudo por ela. Mas ela casou, teve alguns problemas, sei lá de quê, e botou na cabeça, encafifou, que não queria mais nada. Passava de anos sem ter nada entre os dois. Como se mantém um casamento desse jeito? E ele era um homem novo e ela era uma mulher nova. É muito difícil. Cuide do seu casamento. Porque eu quero chamar a sua atenção. Principalmente aqui, todos aqui são novos. O diabo vai vir atrás dessas brechas. E olha, como o mundo diz, se você não sabe cuidar bem da sua mulher, vai aparecer um negão lá, o Ricardão, dizendo que sabe. E é pego de tropeço na sua casa. Isso é vigilância de lá. E vice-versa. Sempre aparece a loira bonita. Cuidado, irmã. Cuidado com a loira. É sério que eu estou falando. É hora da gente cuidar da nossa casa. E isso daqui é casamento. É companhia. É cuidado. Tem crente que espiritualiza demais a coisa. Você pode morrer de orar. Se você não cuida bem do seu casamento, ele vai ruir. Não adianta oração sem ação. Jesus manda primeiro vigiar. E aí ore para que não entre em tentação. A tentação nem vai chegar. Mas você está vivendo uma vida de vigilância. Olha como é sério. E cuidado em acreditar na pessoa. Acredite no seu cônjuge. Eu conheço muita gente que não presta nada. Será que não quer essa coisa? Não acredite nele. Planeje. Quer ver um exemplo? Como a gente às vezes não acredita no nosso casamento. Você já planejou o ano que vem com ela? A gente fala demais disso, irmão. Mas já sentou com a sua esposa para planejar? Vamos fazer assim ano que vem? Vamos ter uma viagem? Eu estou dizendo que eu falo também nisso aqui. E nós temos que sentar para planejar a vida com ela. Como nós vamos cuidar do nosso dinheiro? Como nós vamos administrar a nossa vida? Mas você tem que acreditar nela e ela tem que acreditar em você. A mulher tem que acreditar no seu marido. E o marido tem que acreditar na mulher. É vocês que estão juntos. Vocês são a dupla dinâmica. Vocês estão juntos para vencer a vida. Mas não se faz nada sem planejamento. É hora da gente parar de viver essa vida de casamento levando na barriga, no empurrão. É hora da gente planejar. Vocês já planejaram o que vão fazer no ano que vem, no dia de vocês? Como é que vão se organizar? Quais são os projetos da vida de vocês? É isso que parte, é o pressuposto de um bom casamento. E é interessante que Adão e Eva não tinham vergonha um do outro. Lembra como é interessante no texto? Estavam nus, mas não tinham vergonha um do outro. Esse pressuposto é fantástico. Sabe por quê? Porque marido e mulher não é para ter vergonha um do outro. Sabe o que é isso? Você não é para ter segredo da sua mulher, irmão. Irmã, você não é para ter segredo pro seu marido. Eu conheço pessoas que as amigas sabem mais dela do que o marido. Você e sua esposa é que devem ser os confidentes, os amantes. Realmente é ali, vocês é que devem viver esse momento de um estar sendo o confidente do outro.
Não é para ter segredo. E se você pisou na bola, é para você contar com a sua mulher. É Deus e sua esposa. Se você fez besteira, ela tem que saber. Que ela não vai estar com você? Pelo menos, você espera, se estiver no hospital, ela esteja lá com você. É ou não é? Se ela não tiver, irmão, se a vida vai acabar. Tá certo? Você tem que estar junto dela e ela está junto de você. Essa é a ideia de casamento. Ora, essa ideia de não ter segredo vai exigir, portanto, aquele diálogo que nós falamos. Muita conversa. Feche o celular. Pare de assistir tanto Netflix. Começa a conversar com a tua esposa. As conversas melhores, às vezes, é vocês dois na cama mesmo. É começar a contar o dia, como foi, os problemas, o que está passando na sua cabeça. É fazer diagnóstico do casamento. Olha para cá. Um grave problema do nosso povo é de não sentar às vezes e dizer, olha, eu não gostei do que você fez hoje. Eu estou insatisfeito com isso. Eu estou insatisfeito com isso. Os dois têm que fazer diagnóstico do casamento. E culminar no prognóstico. Pois vamos melhorar nisso? Vamos melhorar isso? E eu estou falando de relacionamento íntimo com o outro mesmo. Desde a relação sexual até a manutenção da casa. Tem que envolver tudo. Essa conversa é importante. Às vezes você está indo, olha, isso aqui é mal de homem também, e contando os defeitos da esposa do amigo. Eu conheci casos, sabe de quê? De mulher. Sai contando os defeitos do marido, os problemas de casa, para a cabeleireira. E você sabe que em salão, meu amigo, mulher fala. É só Deus que consegue decifrar aquele bafafá. Tá certo? Mas eu lhe digo uma coisa, ela ia contar tudo, sabe o que aconteceu? A cabeleireira tomou o marido dela. Ela já sabia os defeitos e as qualidades dele, tudinho. Aconteceu. Então, o diagnóstico é para ser feito entre vocês dois. E se está envolvendo problema maior, é de joelho os dois também. Você ora com a sua mulher, ora com ela, mas contando tudo, para os dois chorarem juntos pelo mesmo problema, ou essa oração, você dorme nem ora e ela que ora, ou vice-versa. É para os dois orarem juntos. Os problemas da casa de vocês, quem vão vencer são vocês. Eu não estou nem falando aqui para filhos. Se nós tivéssemos tempo aqui para falar para filhos, aqui é que era sério. Porque filho também é para o pai orar com o filho. E o filho orar com o pai. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque senão nós vamos longe. Mas o que está acontecendo? Essa falta de diálogo. Ninguém conversa com ninguém. E quando vão conversar, é com a cara feia um para o outro. Deixe o seu problema que você teve lá no trabalho, porta fora da sua casa. Se você for contar para o seu marido ou para a sua esposa, não venha descontar sua raiva nele. Raiva que você tem do seu patrão, joga em cima do patrão, não da sua esposa. Ela não tem culpa do seu patrão ser ruim. Sua esposa ou seu marido, ambos devem ser amados e cuidados um pelo outro. Essa é a ideia de valorização. Portanto, dentro dessa comunhão que um deve ter com o outro, um deve entender o outro plenamente. Deve haver essa unanimidade. E mais ainda, respeito. Olha para cá. Respeito. Porque na frente do seu patrão você é um santinho. Na frente do pastor, meu Jesus. Mas em casa vive o demônio, o cão encarnado. Meça suas palavras com a sua esposa. Palavrão não é para sua esposa. Quando você está fazendo isso, se você pegar, arrisca o texto paulino, é uma agressão, inclusive ao que Cristo fez. Porque Cristo, ele deu sua vida pela sua igreja. E quem não entende a mística da igreja, não entende aquele texto. A igreja é corpo de Jesus. É sério, quando você, marido, está jogando sua raiva, não está medindo palavras, você está agredindo a Deus, você está cuspindo da cruz. E mulheres? Paulo fala também, mulher para ver o marido como se estivesse honrando a Deus. Você, quando está se voltando contra o seu marido, você está se voltando contra Deus. É muito sério isso aqui. E essa ideia é importante. Meça suas palavras. Se você dizer, mas eu sou desbocado, morra nunca. Eu não vou falar. Porque ela é a pessoa que não pode faltar para você. Ele é a pessoa que não pode faltar para você. Começa as palavras. Respeito. Eu conheço homens que gostam de bater em mulher. Isso é crime, além de ser um pecado escabroso.
Eu ouvi falar de um pastor ensinando ao obreiro a bater na esposa, que ela fica santa quando bate. É cão. É sério isso aqui? É sério, irmão, isso aqui é sério. Um não pode levantar a mão para o outro. Mas tem homem que não bate na mão, mas não mulher bate nele. Não, não é, irmão. Não é para mulher bater também, não. Ninguém é para levantar a mão contra o outro. Um deve respeitar o outro, até nas palavras. E quando eu estou falando de palavras, pessoal, não estou falando só palavrão, não. Você sabe a fraqueza da sua esposa. Você sabe que uma palavra sua, capciosa, pode detonar ela. E não precisa de palavrão. Precisa apenas da flecha atirada no alvo. Cale a boca e saia de perto, é melhor. Ela também, você sabe a fraqueza do seu marido. E homem, com questão de honra, parece que vira bicho mesmo. Você sabe que deixa o seu marido abatido. Cale a boca. Se tranque no quarto, dê um monte de murro na parede com raiva. Aí depois sai lá dentro. Ela não vai estar muito tanto, você não vai mais lembrar do que ia falar. É isso mesmo. Porque é melhor medir as suas palavras. Deu para entender o que eu estou falando? Respeito. O que tem faltado nas nossas famílias é respeito. E isso é importante para que a gente construa tudo. Adão e Eva, portanto, eu vou botar uma acelerada aqui para encerrar minha palavra. Vocês são doidos para comer? Aleluia. O crente não bebe, mas o povo que come. Mas volta para cá, tá certo? Olha para cá. Vimos aqui essas lições positivas que estão em Adão e Eva. Tudo isso aqui nós vemos em Adão e Eva. Mas a Bíblia apresenta lições negativas. E essas são importantes também nós prestarmos atenção. Nós vamos ver no capítulo 3, verso 1 a 6, os erros de Eva para com Adão. Os erros da mulher para com o homem. Primeiro, Eva não deu ouvidos ao que Adão tinha dito. É interessante. Eva nunca tinha ouvido Deus dizer, pelo texto bíblico, que não era para comer do fruto. Quem ouviu isso foi Adão. Adão repassou para Eva. Eva, quando ela come daquele fruto, ela não está só apenas desobedecendo a Deus, ela está desobedecendo a Adão. E entra a ideia de submissão. Quando nós falamos de submissão, nós não estamos querendo dizer, e Paulo faz questão de frisar isso, deixando claro que a mulher não foi feita nem do pé e nem da cabeça do homem, foi feita da costela para estar do seu lado. Uma coisa é certa, Deus, ele coloca a mulher lado a lado do homem. A ideia de submissão é a mulher voluntariamente, por valorizar o seu marido e ver nele essa postura de liderança, respeitá-lo, colocando justamente a liderança da casa em suas mãos. Claro que ela vai ajudar a tomar as decisões, porém ela respeita ele como líder da casa. Isso é submissão. É a ideia de que eu estou lado a lado com ele, nessa mesma missão, nesse mesmo projeto. E você, irmã, se você é submissa, você tem direito de cobrar dele. Cobre mesmo, preguiçoso. É isso mesmo. Se ele está só mexendo no controle, tome o controle da mão dele, joga o pepino para ele resolver. Quem mandou ele ser homem? Ele tem que resolver. Mas é você ser submissa à liderança do seu marido. O que acontece com ela? Ela prefere ouvir as conjecturas da serpente do que ela lembrar dos ditames de Adão, que eram de Deus. Então ela ouviu mais aquilo. Qual tem sido o problema das mulheres de hoje? Estão ouvindo mais a filosofia lá de fora do que os projetos de dentro de casa. É o movimento feminista de hoje. A mulher é besta. Esse besta. Tudo bem, seu marido pode errar, mas vai conversar com ele. Vai esfregar na cara dele o erro dele. Vamos conversar os dois. Em vez de você estar querendo, muitas vezes, conjecturar lá fora. Olha o que aconteceu com Eva. Ela deu ouvidos à serpente, a Satanás, do que lembrou o que Adão tinha ensinado para ela sobre Deus. E isso é sério. Olha como os lares estão agora de perna pro ar, com mulheres insubmissas, que afrontam o marido, que causam confusões dentro de casa. Está aí a família sendo destruída e ceifada contra isso. Isso é sério. Nós vamos ver Adão. Eu tenho que correr aqui por causa do tempo. Se nós tivéssemos mais tempo, nós íamos mais longe, que aí íamos mudar a vida de vocês. É melhor, né? Quando a gente come, o pessoal acha bom, tá certo? Voltando para cá. Erros do homem contra a mulher. Adão foi um frouxo. E está tendo grande problema no dia de hoje. Um homem frouxo. Frouxo. Primeiro, porque foi omisso. Se os dois eram companheiros, o que estava fazendo Eva sozinha ali, no meio do jardim?
se ele estivesse do lado de Eva, que alguns conjecturam que Adão estava ali do lado de Eva, ele foi mais frouxo ainda, porque deixou a mulher ouvir o engano da serpente e caiu. Segundo, foi um frouxo porque acatou uma má atitude da mulher. Você pode prestar atenção no texto, que ela não se viu nua, porque os dois depois se veem nu, mas ela não se viu nua e em pecado até Adão pecar. E a Bíblia não responsabiliza diretamente Eva, ela responsabiliza diretamente a quem? Adão, porque ele era a cabeça da casa. A ordem tinha sido dada para quem? Para Adão. Olha para cá, quem é homem aqui? Quem é homem aqui? Se houver divórcio na sua casa, a culpa é sua. Deus vai cobrar mais de você, que é homem. A culpa vai ser maior sua. Deus vai cobrar muito mais de você. Por isso, você que tem que ser o fiscal, o anjo e o guardião da sua casa. É para você ter vergonha na cara para ser homem. E olha, não era para ele ter acatado aquela atitude de Eva. Talvez se Adão tivesse agido com a função que Deus tinha dado, que era o quê? Ele ser o cabeça do mundo. Como Eva tivesse feito aquilo de pare com isso, você está errada. Talvez se ele tenha levado Eva e intercedido por Eva, tinha sido os dois, a Eva tinha sido perdoada. Mas ele, em vez disso, acatou a vontade do lado da mulher e pecou. Olha para cá. Se sua casa está tendo problema, sua mulher errou, chame ela. É hora dos dois pedirem misericórdia a quem? A Deus. Seu filho está indo ribanceira abaixo, a culpa maior é sua, homem. Você está sendo omisso dentro da sua casa. A voz última tem que ser sua. E a decisão do seu lar é sua. Ah, mas a minha mulher me ajuda muito, amém. Mas a decisão final, o ponto final é seu. A caneta está na sua mão. Então, crie vergonha na sua cara. É hora disso. E como se chega a esse momento? Chama a sua mulher e organize sua casa. Você está responsável por isso, mas eu estou responsável por isso aqui. Essa é a ideia que Paulo passa lá atrás. Não é uma ideia de superioridade do homem, é de responsabilidade. Sabe qual é o problema do dia de hoje? Nós temos um monte de banana hoje e um monte de menino dentro de casa. Eu estou falando sério isso aqui. E eu queria que tivesse um monte de jovens para ouvir isso aqui. É a geração Nutella. De um monte de homem frouxo dentro de casa. A voz da sua casa é sua. A cara da sua casa é sua. Ninguém vai dizer a casa de fulana. As pessoas vão lembrar da casa de fulano. E se houver coisa ruim, é filho de fulano. Então a culpa vai ser maior sua. Eu estou chamando a atenção de homem aqui, porque é a responsabilidade que Deus lhe deu. Ah, mas pastor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ah, meu Deus, é muito pesado mesmo. É por isso que você toda noite tem que orar mais, tem que buscar mais a Deus. A sua casa está nas suas mãos, Deus vai cobrar mais de você. E qual é o problema de hoje? O pessoal não ora mais. Quer a bênção enlatada de Deus? Deus não vai dar bênção enlatada. Tudo isso aqui é sério. Quer um exemplo? Se você não sair para trabalhar, tem comida dentro de casa? E como é que você quer bênção dentro do lar se você não organiza ele? É a mesma coisa. Isso aqui é a ação providente de Deus. Deus dá as ferramentas, mas você tem que buscar. É algo sério. Logo, o homem tem o dever de proteger a esposa. O homem tem o dever de ter atitude e decisão. O homem, ele tem que realmente amar a esposa. Outro exemplo de erro de Adão. Sabe qual é? Não amou a esposa. A esposa foi submissa, mas Adão não amou ela. Quer ver um exemplo? Quando Deus aparece, o que Adão faz? A mulher, ele culpa quem? Ele culpa Deus e usa a mulher de tabela. Mas isso é a prova do caba que é um vagabundo. É isso mesmo. Bota a mulher na frente como justificativa. Bota a mulher na frente para receber um tiro. Quando o protetor ele se coloca na frente. Ele é quem vai proteger. Ele jogou logo o quê? O pepino para quem? Para Eva. Olha o que me deu, Senhor. Essa coisa que me deu. Amado irmão, isso aqui é sério. A casa você tem que cuidar dela. E amar significa isso. Se entregar, se sacrificar por quem você ama. Se tem que ficar mais tempo acordado, fique mais tempo acordado. Se tem que trabalhar mais, trabalhe mais. Se tem que lutar mais pela sua casa, lute mais. É melhor você cansar e ver o resultado
do que você viver uma vida descansada e depois ver a ruína. Faça por onde ir. Nós fomos chamados por Deus para trabalharmos, para sermos responsáveis. E isso é responsabilidade do lar. E aí eu finalizo essa palavra falando das intervenções de Deus. O texto vai falar disso. Deus vai intervir. A intervenção de Deus é simples. Deus, em primeiro lugar, Ele julga sem levar em conta justificativa nenhuma. Olha para cá. Se sua casa está ruim, não pense que Deus vai passar, não. Porque Deus não vai. Não existe restauração sem primeiro Deus quebrar todinho. Deus primeiro vai quebrar os dois. Se tem casa com um vaso com fissura, com rachadura, Deus vai primeiro quebrar tudo isso. Ou seja, Ele vai vir com juízo. Não tem nenhum caso na Bíblia que não foi assim. E que você vai ser diferente? Deus primeiro vem com chicote. E Ele vem de forma dura. Mas o juízo de Deus é reparador. Não é destrutivo. Isso é que é fantástico de Deus. Olha, vamos dar um exemplo para vocês. Deus trouxe juízos sobre aquele casal de forma dura. Porém, juízos para colocá-los cada um no seu devido lugar. Por exemplo, o Adão que foi irresponsável, ele agora vai aprender a ser responsável. Verso 19 do capítulo 3. Agora, infeliz, tu vai trabalhar. Tu vai comer do suor do teu rosto. Estava no bem bom aqui? Agora você vai padecer para aprender qual é a sua posição de responsabilidade. E é interessante. O Adão que culpa a Deus e a mulher, agora no verso 20, ele vê ela agora como Eva, como a mãe de todo ser vivente. Ele exalta sua esposa. Às vezes a dor nos faz acordar. E Deus às vezes está dando beliscão no seu casamento, puxando a orelha, porque às vezes é com a dor que a gente acorda e valoriza quem está do nosso lado. É hora de você entender que às vezes Deus tira o dinheirinho lá que estava sobrando, porque no momento da dor todo mundo vira amigo do outro, é uma boa danada. Depois da chibata que ela come, o pessoal começa a entender que tem que ter responsabilidade. Olha como é interessante. A mulher que era insubmissa, foi insubmissa. Agora Deus também pega pesado com ela. Verso 16. Agora ela vai ter que ser o quê? Submissa. Ela vai depender do homem, custe o que custar. Por mais que o feminismo esteja pregando por aí, ainda a sociedade é majoritariamente machista. Por quê? Porque o homem ainda tem mais força que a mulher. É lógico. Por mais que a lei ampare a mulher, mas o homem tem mais força que a mulher. Isso é sério. Isso foi uma maldição vinda de Deus lá no Éden. Para que a mulher entendesse a posição dela dentro de casa. Que é a mulher companheira que está do lado do marido. Não insubmissa a ele, mas que está caminhando junto com ele. E olha para cá, quem é mulher aqui? Se você é carinhoso, olha para cá. Se você é carinhosa, se você ganha um beijo da comida, e com carinho, com cuidado de noite, se você sabe muito bem, o besta vai estar na tua mão. Dá o cartão de crédito sorrindo. Então, olha para cá, mulheres. Não vá querer ir de queda de braço com seu marido que você perde. Se for na pancada, ele ganha. Se for no quebra-pau, ele ganha. Mas você tem outros meios de dobrar o besta. E eu lhe digo uma coisa. Qual foi o homem da Bíblia que conseguiu escapar disso? Mas é para pegar pesado mesmo. Mas vamos lá. Qual foi o homem da Bíblia que conseguiu fugir disso? Só José de olha para uma mulher. Segurar a roupa do homem é porque o negócio já ia pegando. Foi que deu um estalo na cabeça do José e ele saiu correndo ali. Não teve um homem que resistisse. É sério isso aqui. Então você tem um poder dado por Deus. Isso é noiva! Para você conseguir conquistar o seu marido. Por isso, casamento é um conquistando o outro. Conquiste sua mulher, marido e esposa. Conquiste o seu marido. É algo sério. E isso foi o juízo de Deus. Mas o juízo que era para quê? Para estar pronto para colocar cada um em sua posição de correção. Olha como é interessante. Mas mesmo assim, eu vou encerrar. Você vai ver no verso 15, no verso 21, depois lê em casa a história, lá no capítulo 3, que mesmo assim, aquele casal fez o que fez, mas Deus ainda tinha promessa para eles. E Deus ainda se preocupou em investir a eles. Olha para cá. Sua casa pode ter problema. Eu não sei como é que está a sua vida conjugal. Pode estar tudo de perna pro ar do que nós falamos aqui. Mas eu quero dizer,
Deus ainda tem promessa dentro da sua casa. Deus ainda tem promessa dentro do seu lar. E Ele não vai deixar faltar o que é necessário. Ele vai te vestir, Ele vai te cuidar, Ele vai cuidar de você. Ele quer restaurar a sua casa. Naquilo que está faltando, Deus quer lhe abençoar. E é interessante a promessa do verso 15. Ela culmina, sabe em quem? Verso 15, capítulo 3, verso 15. Quem é que é a promessa para nós? De ti, mulher, sairá um que esmagará a cabeça da serpente. É Jesus que tem solução para a sua casa. É hora de se ajuntar os dois, de frente para a cruz. Jogue para Ele, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lance para Ele os seus problemas. Vão de joelhos os dois mudar a casa de vocês. Eu quero, para encerrar esse momento, fiquem de pé todos.